Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer o desafio do Bowser na versão Cartoon aqui junto com vocês. O aplicativo que eu tô usando é o Ibis Paint na versão gratuita e eu vou pintar como normalmente eu gosto de fazer e a gente vai ver como que vai ficar, né? Se vai fazer tanta diferença assim, se vai ficar bom, se não vai. Aí o que que eu fiz? Eu venho fazendo toda essa parte de contorno e venho preenchendo. Eu assisti o filme do Mario, né? E o Bowser, ele é um dos personagens que chamou muita atenção. E eu simplesmente não paro mais de pensar no Bowser, porque eu fico lembrando dele cantando as musiquinhas da Peach, sabe? Peach, Peach, Peach. E aí eu decidi fazer um desafio inteiro só com ele. Só que, cara, se eu fosse acelerar isso em um único vídeo, vocês iam perder muita coisa. Então, basicamente, serão 3 vídeos. Já que o último, eu acho que consigo fazer 2 em um único vídeo. Mas nesse aqui, eu venho fazendo toda a parte de contorno. Eu gosto de fechar bonitinho assim, ó. Porque aí eu venho com balde de tinta e uso balde de tinta. Às vezes, eu estou animada para usar o balde de tinta. Às vezes, eu não estou animada para usar o balde de tinta. Aí, o que que eu faço? Eu pinto normalmente. Eu gosto do processo de pintar, sabe? Eu acho muito terapêutico. Então, não é sempre que eu uso todas as facilidades possíveis do digital, né? Que o digital nos oferece. Depois que eu fiz isso, eu sempre gosto de vir aqui, ó. Eu tô aproveitando o desenho do Bowser. Porque nesse aqui, normalmente, eu desenho, né? Mas nesse aqui, eu decidi usar a facilidade aqui, porque o foco era desenhar. E aí eu comecei com a pintura. Como aqui já estava bem delimitado, eu conseguia fazer os efeitos que eu queria. Aí eu gosto de vir aqui, ó, apagando. Ó, eu gosto dessa transição de timba. Pronto, um desenho. E aí eu começo a pintar ele. Venho com um tom de verde. E aí eu vou pintar toda essa parte aqui com balde de tinta. E depois eu venho fazendo uma nuance. Gente, ficou muito legal. Eu venho fazendo contorno aqui todo escuro, igual vocês estão vendo, e esfumo. Beleza, usei o filtro aqui para esfumar. Até aqui, ok. Depois, eu venho com branco e faço um ponto de luz. E, nossa senhora, gente, isso aqui fica bom, hein? Eu venho esfumando e ele dá um degradê absurdo. Aí, lá vai eu, vou esfumando quantas vezes for necessário. Uso o máximo possível e aqui eu já gostei, porque deu um efeito de profundidade, volume muito bom com luz e sombra. Aí, o que eu fiz, né? Eu venho com a camada aqui, tá? Tentando me achar em qual camada que era da sobrancelha. Depois que eu faço isso, eu venho com o balde de tinta preenchendo tudo. E agora eu venho com esse vinho aqui, fazendo toda a parte do contorno da sobrancelha. Além do contorno, eu acrescento detalhes também na própria sobrancelha dele, que eu achei importante, e venho esfumando. Mas eu esfumo um pouquinho a menos do que eu esfumei aqui a parte da testa dele. Porque eu queria que os detalhes dali da parte da sobrancelha ficassem em evidência. Depois disso, eu venho numa outra camada e venho com branco também. Dou aquela esfumada marota e olha o volume que o iluminado dá. Aqui eu venho fazendo a parte também do cabelo. E depois que eu fiz isso, eu achei que eu queria demarcar o cabelo. Aí eu tentei aplicar uma técnica que eu tinha visto. Eu não sei, gente, eu acho que não deu muito certo. Eu consegui contornar a situação e fazer de um jeito que ficasse bonito, mas eu não sei, eu acho que não era bem desse jeito. Eu comecei fazendo toda a demarcação aqui do fio, sabe? E aí, até então, eu vi, esfumei e ia ficar assim, ó. Deixei esfumado um pouquinho a menos pra gente conseguir ver os detalhes. Só que aí eu criei uma nova camada e cismei de fazer os detalhes aqui do cabelo. E deixar só o centro aqui sem pintar. Sabe aqueles efeitos de cabelo que normalmente a gente vê? Não sei se vocês já viram, sabe? Mas aí eu venho fazendo todo esse acabamento por toda a parte aqui do cabelo. Vou descendo aqui nessa parte mais clara e assim sucessivamente. Vou descendo. Aqui na parte da ponta do cabelo também. Só que não era bem assim que era pra ter ficado, sabe? Eu aqui também vou conseguir contornar a situação e vai ficar bom. Só que não sei, gente. Não sei dizer pra vocês. Eu acho que não era desse jeito, simplesmente, assim, não ficou horrível, depois eu vou conseguir consertar, eu vou esfumar, isso vai tirar um pouco mais a demarcação, mas ainda assim não era do jeito que era pra ter ficado, sabe? Aí o que que eu fiz? Vim aqui, esfumei bonitinho, ficou desse jeito. Aí eu achei que tava faltando um ponto de luz, catei ele ali, ó, e taquei um branco. Tá aqui branco sem dó, gente. Talvez não era assim pra ter ficado, mas eu fui fazendo uns brancos assim, ó, de forma aleatória.
Não era pra ficar só de um lado, sabe? Então eu fiz intencionalmente assim, igual vocês estão vendo. Vim aqui esfumando e dei um efeito de volume. Não ficou feio, mas eu acho importante dizer pra vocês que não era bem isso que eu estava em mente quando eu comecei a fazer. Depois disso eu venho com balde de tinta, depois que eu faço na parte da pele aqui, a parte amarela, eu venho com um tom mais escuro e venho fazendo acabamento e texturas na pele dele que eu achei que ia ficar legal. Aqui na parte do contorno do olho e também aqui na parte do chifre, aqui ó, eu fiz uns detalhes assim ó, que eu achei que ia fazer diferença. Venho na parte de esfumar e dou aquela esfumada. Foco o esfumado só pra dentro, gente. Eu não queria que o esfumado ficasse muito esquisito, sabe? Então, eu venho aqui, eu tava caçando um pincel pra esfumar, mas eu vi que com o que eu tava ia ter que dar bom, mas estava muito demarcado. Enquanto eu tava fazendo aqui, eu tava pensando, tá, beleza, como que eu vou poder tirar esse acabamento que não tá ficando tão legal assim, sabe? Não era do jeito que eu tava querendo. Mas a pele em si tava ficando legal. Aí, o que que eu fiz? Eu venho com o pincel aerógrafo e vim reforçando essas partes que eu queria que ficassem em evidência. Assim, olha como ela dá aquela disfarçada, gente, no acabamento que não tava legal. Aí, eu fiz isso e deu muito bom, sério. Depois disso, eu venho com esfumado também e venho esfumando aqui só pro lado de dentro, aqui, ó, só pra ficar bem demarcado essa parte aqui, ó, do chifre dele. Depois que eu faço esse acabamentinho, eu crio uma nova camada e vou ali fazer a parte do chifre. Preencho com balde de tinta, que essa parte é importante, né, que tá faltando. Aí deu uma iluminada aqui, mas voltou, você viu? É a câmera que eu tava gravando mesmo, que faz esse efeito. Aí aqui eu venho fazendo a parte do chifre, venho fazendo todos os detalhes. Eu venho fazendo esse acabamentinho que eu acho que faz diferença, dou aquela esfumada. E olha isso, gente, na parte do desenho. Aí, como aqui já tava animada e tava ficando bem bonitinho o jeitinho que eu desenhei o Bowser, né? Eu venho fazendo o fundo. Venho com laranja também, porque tem muito a ver com fogo o Bowser, sabe? Então, eu queria um fundo que remetesse a esse fogo. Então, eu fui fazendo essa partezinha, esses detalhes. Tirei aqui, ó, apaguei essa parte aqui do branquinho do olho, que eu tava achando que não tá ficando legal. E também pegou o vermelho, né? Tá muito esquisito. Aí eu venho, faço esse acabamento bem bonitinho, igual vocês estão vendo. E aí, o que que eu faço? Eu venho com cinza pra dar um pouco mais de profundidade e dou aquela esfumada. Eu acho que faz muita diferença, então eu sempre gosto de colocar detalhe e também não podia faltar o brilhinho do olho. Depois que eu faço isso, eu venho fazendo aqui um acabamentinho na parte dos olhos, que eu acho que ia dar um charme a mais, e esfumo isso aqui para dar um efeito a mais no olho dele. E aí ficou assim o resultado. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece.